Bem, continuando agora nesse segundo vídeo sobre equações aqui, nós teremos equações com parênteses, né? Equações que requer parêntese. Nesse caso, nós vamos usar as propriedades distributivas, que esse parênteses significa propriedade distributiva da multiplicação, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Essa é a diferença em relação aos vídeos anteriores, tá? É muito difícil isso daqui, é mais complicado, como é que é? Depende. Depende de quê? Depende de como você vai compreender essa etapa aqui, ó. O que muda isso daqui, do parêntese, em relação aos anteriores, é só a primeira linha. Porque na primeira linha a gente fala lá desde do sexto ano que quando temos parênteses, a primeira coisa a se fazer é eliminar os parênteses, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que eliminar os parênteses. Depois que eliminar os parênteses, ele volta a ficar uma equação igual às que a gente respondeu no vídeo anterior, tá? Organiza os termos, reduz os semelhantes e, se necessário, divide, tá? Então, a ordem é eliminar parênteses primeiro, primeira linha. Depois, organizar os termos. Depois, reduzir os termos. E por último, se precisar, divide. Então, ficaria, antes eram 3 etapas, agora 4 etapas nesse caso aqui, tá? Então, vamos começar, né? Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, ó. Esquece os outros parênteses e vamos concentrar só nesse primeiro daqui, tá bom? Concentra só no primeiro, um por vez. Nós temos esse 3, e entre o 3 e o parênteses nós não temos nenhum sinal. Aqui não tem sinal entre o 3 e o parênteses. Então, como não tem sinal aqui entre um e o outro, o sinal daqui é vezes. Sempre que não houver sinal, quer dizer que o sinal é vezes, tá? Lembrem sempre disso. Não tem sinal, sinal é vezes. Então, vou colocar aqui, ó, um vezes. Na questão ele não vai vir, então a gente está acrescentando para saber que aqui vai ser um sinal de vezes, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer? Esse 3 que está aqui fora, ele vai multiplicar pelos termos que estão dentro do parêntese. Por isso, propriedade distributiva, tá? É uma multiplicação de monômios. Aí eu vou fazer o quê? 3 vezes 2, número por número, que é igual a 6, tá? 3 vezes 2 igual a 6. Entendido? 3 de fora vezes 2 de dentro, 6. E o que é que eu faço com a letra? Exatamente. A letra apenas acompanha aqui, ó. Multiplicou os dois números, 3 vezes 2, que é igual a 6. E a letra acompanha o termo, né? A câmera deu uma desfocada aí, mas tá dando para compreender. 3 vezes 2, 6, né? Então, resolvida essa primeira multiplicação. Ou seja, a gente multiplicou o primeiro termo pelo termo de fora. Agora, a gente vai multiplicar pelo segundo termo. O 3 aqui vai multiplicar pelo 4 que está aqui dentro, tá? 3 vezes menos 4. O menos aqui não tem sinal ali, então ele vai manter menos. E 3 vezes 4 é igual a 12. Vou botar um x aqui para lembrar que é um vezes, tá? 3 vezes 4 é igual a 12. Então, deu isso daqui, ó. E aqui nós eliminamos o primeiro parêntese, tá? Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. As letras apenas acompanham os termos, tá? Apenas acompanham as respostas dos termos. Só isso. Bom, eliminado o primeiro parêntese, como eu disse para vocês, a gente ia concentrar daqui para trás e esquecer-se da outra parte. Da mesma forma, agora a gente vai esquecer essas duas partes aqui, ó, e concentrar só nesse termo daí, tá vendo? Menos 2 vezes x mais 8. Lembra que não tem um sinal entre um termo e o parêntese é vezes, né? Então, menos 2 multiplicado por x mais 8, tá? Que é um termo duplo. Então, a gente vai fazer só essa parte de conta aqui. O que é que a gente vai fazer? O 2 vai multiplicar pelo x, menos 2 vezes x. Menos 2 vezes x, como o x não tem sinal, continua o sinal de menos. 2 vezes x, então o 2, ele multiplicaria pelo esse 1 que fica aqui ao lado da letra. Porque quando ela não tem número aqui, é 1, tá? Então, 2 vezes 1 é 2. E o x
vem junto, 2x. Agora, resolvido o primeiro termo. 2 vezes x deu 2x. Agora, eu vou multiplicar o mesmo número, que é o menos 2, pelo segundo termo, que é o 8. Observe que o número que fica do lado de fora do parêntese, ele multiplica por todos os termos de dentro do parêntese. Todos, sem exceção. Então, menos 2 vezes mais 8. Como aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais do 8 e menos do 2, eu faço o jogo de sinal e menos de mais fica menos. Menos do 2 com mais do 8, menos no jogo de sinais. 2 vezes 8 agora é igual a 16. E efetuamos a conta, eliminamos o segundo parêntese. Ok? Vamos continuar aqui para o próximo parêntese. Agora, após a igualdade, repete o sinal de igual, esquece a outra parte, concentramos nisso aqui, ó. Tá? Deixa eu tampar aqui, pronto. 4 vezes menos x mais 9. 4, que está fora, vezes os termos de dentro do parênteses, que é menos x mais 9. Esse 5 aqui lá na frente, menos 5 aqui, ó, ele vai apenas repetir depois aqui, tá? Ele só vai repetir, ele não está no parênteses, ele não faz parte do parênteses, então ele não está envolvido nesse cálculo aqui. Então, ele apenas vai repetir ao final aqui, certo? Então, vamos lá. O mesmo procedimento das outras, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 9, 36. Mesma coisa que aconteceu nos anteriores. E como eu disse, o menos 5 ali da frente, a gente repetiu. Botei até numa corzinha diferente aqui. Certo? E aí, nós fizemos a eliminação do parêntese nessa etapa aqui, tá? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos organizar os termos, né? Os que têm letra para um lado, os que não têm vão para o outro lado, tá? Os independentes. Então, vamos pegar os algébricos, vou colocá-los todos aqui, né? Então, nós temos o 6x aqui. Nós temos o menos 2x aqui. Lá na frente, nós temos o menos 4. Veja que ele está depois da igualdade, né? Então, ele vai vir para cá com o sinal invertido de mais 4. Como eu falei lá no início, o que tem diferente isso aqui em relação ao anterior? Veja que aqui é só a primeira linha, tá vendo? A primeira linha que é a diferença. Então, a primeira linha você tem que eliminar todos os parênteses aqui. Uma vez que você eliminou todos os parênteses, a equação volta a ser o que estava nas anteriores. Organizar os termos e pronto. Segue como se fosse nas anteriores. Igual, né? E agora vamos colocar os termos independentes, né? Começando pelos que já estão desse lado, né? Que é o 36 e o 5. Então, 36 menos 5. Vamos colocá-los aqui, ó. 36 menos 5. Mais 36 menos 5. Agora, pegamos o menos 12, que passa com o sinal invertido, e o menos 16, que também passa com o sinal invertido. E aí ficamos assim, os nossos termos organizados. Então, organizamos os termos, repete o processo, né? Eliminamos os parênteses na primeira linha, organizamos os termos na segunda linha, tá? Agora, vamos reduzir os termos daqui e reduzir os termos daqui, deixando um termo de cada lado, tá? Um termo de cada lado. Então, vamos pela ordem aqui, né? 6 menos 2, 6 é positivo, então faz a conta com normal mesmo, né? Tenho 6, devo 2, restam 4. 4 com mais 4 aqui, nós temos 8. Veja que o x ficou acompanhado. Isso significa que teremos que fazer a operação da divisão lá no fim, né? Para acompanhar esse termo em si e dar a resposta correta, né? Igual. Aqui à frente agora nós temos 36 menos 5. 36 menos 5. E aí, se você ficar com dúvida no cálculo mental,
você pode recorrer aos papéis para poder fazendo as continhas. É aquilo que a gente dá sempre as dicas, né? Tá na dúvida do cálculo mental, faz a conta no papel, tá? Diminuiu aqui, deu 31, certo? Agora mais 12. Mais 12. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Por último, mais 16. 3 mais 6, 9. 4 mais 1, 5. Chegamos ao resultado igual a 59. 59 para a soma com subtrações dos termos independentes. Como o x aqui ficou acompanhado, desculpa, precisamos retirar o 8 que está ao lado do x, né? Aqui. Que ele é o termo algébrico, o x. Então, o 8 sempre, o número que acompanha a letra sempre vai para baixo. E o outro segue aqui acima. Então, deixamos o x sozinho, né? Que o objetivo da questão é saber o valor desse x.